Senhor presidente, passa a palavra agora ao presidente da Federação Mineira, senhor Castelar Modesto Guimarães Neto. Boa tarde a todos. Cumprimento Vossa Excelência, senador Romário. Agradeço o convite de participar dos trabalhos dessa comissão, desde já me colocando à disposição para todas e quaisquer oportunidades que essa comissão entender pertinentes pela minha participação. Eu gostaria de, se Vossa Excelência me permitem, dentro desses 10 minutos, apenas apresentar alguns tópicos sobre a realidade do futebol mineiro, a realidade da nossa federação. Eu assumi a federação há pouco mais de um ano, há 1 ano e 2 meses, tenho 32 anos, sou casado, advogado criminalista de formação há 10 anos, sou especialista em ciências penais pela PUC Minas e mestre em direito penal pela Universidade Sorbonne de Paris. No ano passado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ele ajuizou uma ação civil pública através da qual ele pleiteava a remoção daqueles dirigentes que estavam na Federação Mineira de Futebol. Determinou-se, portanto, uma intervenção judicial na Federação Mineira de Futebol em meados do ano passado e foi um processo eleitoral, portanto, conduzido pelo juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Belo Horizonte, com participação efetiva do Ministério Público e de uma comissão eleitoral formada por membros da OAB. E foi dentro desse processo eleitoral feito pelo juízo que, apresentando uma proposta justamente de renovação, não só etária, mas mental principalmente, de muita transparência, foi nesse contexto que a nossa chapa se viu alçada ao importante cargo de presidente da federação. Eu encontrei, senhor presidente, uma entidade verdadeiramente sucateada, não tenho vergonha de dizer, eu tenho uma pequena apresentação aqui bem singela, que se for do interesse de todos, da forma como eu encontrei a entidade e da forma como ela se encontra 1 ano depois. Encontrei um passivo tributário naquela casa de 36 milhões de reais, que verdadeiramente engessava o funcionamento da entidade, com inúmeros bloqueios, não movimentava a conta corrente já há algumas décadas a entidade. Tivemos uma boa oportunidade, tendo em vista a abertura do Refis, de aderir ao programa de refinanciamento público. Com isso, nós facilitamos nosso trabalho de auditoria, voltamos a movimentar a conta corrente, que não era uma realidade da federação, hoje os pagamentos são todos informatizados. Conseguimos incluir no Refis débitos que, acreditem, existiam naquela federação desde 1963 e que não estavam prescritos e, portanto, eram exigíveis, e reduzimos com isso o nosso passivo tributário de 36 para 11 milhões. Uma série de medidas foram tomadas ao longo desse último ano, na expectativa de melhorar o nosso futebol local, mudamos a sede, investimos de forma muito significativa em ações sociais, esse ano fizemos uma parceria com o Unicef, muito relevante para a gente, porque todos nós sabemos que o Unicef não empresta sua marca a qualquer entidade. Naquela entidade, atualmente, uma possibilidade de engrandecimento de suas ações sociais, alimentos, cadeiras de rodas, enfim. E investimos de forma muito significativa no futebol amador, que voltou a fazer preliminares nas grandes arenas em Belo Horizonte. Recentemente, tivemos, inclusive, a final do Campeonato Amador de Belo Horizonte. Dobramos as categorias de base. Hoje, os campeonatos sub-17, sub-15, que eu particularmente acho que talvez seja a maior das sugestões para o atual momento do futebol, que é a formação de novos talentos. Hoje nós incentivamos e temos cada vez mais clubes, além de outras questões de menos importância aqui para essa comissão. Eu só queria, dentro desse contexto, trazer a Vossas Excelências alguns números, porque poucas pessoas conhecem a realidade de uma federação da grandeza da Federação de Minas Gerais. Em Minas nós temos 45 funcionários na federação, 228 autônomos, 23 prestadores de serviço e 220 árbitros. Nós estamos falando aqui de 516 famílias que dependem direta ou indiretamente da Federação Mineira de Futebol. Não digo do futebol, que nós sabemos que esse leque ele se amplia infinitamente, mas da Federação Mineira de Futebol. Temos aproximadamente 50 clubes profissionais no estado de Minas Gerais e mais de 2.300 clubes amadores, divididos em Belo Horizonte, que nós temos um campeonato na capital, e nas mais de 190 ligas de futebol amador que nós temos em Minas ao longo dos nossos 853 municípios. Minas é um estado do tamanho da França e, se não me engano, o estado brasileiro com o maior número de municípios. São aproximadamente 89.800 atletas, entre profissionais e amadores, e inúmeros campeonatos que são organizados ou supervisionados pela federação. Para Vossas Excelências terem uma ideia singela, apenas na capital, em Belo Horizonte, nós temos aproximadamente 80 jogos realizados nos finais de semana, que é um número muito expressivo. Tenho todo esse detalhamento aqui, caso Vossas Excelências tenham a intenção de sabê-lo. Eu apenas listei aqui
Em Minas, nós realizamos, através da Federação Mineira de Futebol, o Campeonato Mineiro principal, do módulo 1, o da 2ª divisão, o da 3ª, o Campeonato Feminino Estadual. Fazemos a Taça BH, já há mais de 30 anos, não sei se Vossa Excelência, senhor presidente, teve a oportunidade de jogar a Taça BH, que recentemente nós tivemos a ideia de trocá-la para um formato sub-17, e foram 5 clubes pela primeira vez na história que nós trouxemos de fora do país. Então nós tivemos o Shandong Luneng da China, tivemos o Nacional do Uruguai, o Guarani do Paraguai, o Boston dos Estados Unidos, e 40 clubes disputaram a Taça BH, além dos clubes principais do Brasil. Esses clubes estrangeiros é um torneio muito importante e significativo. Temos no nosso estado os campeonatos mineiros sub-20, sub-17 em 2 divisões, sub-15 em 2 divisões. Na capital, nós temos o campeonato adulto, que é feito em 3 divisões, o feminino, o júnior em 2 divisões, o juvenil e o infantil. Só em Belo Horizonte nós temos aproximadamente 1.234 jogos por ano. É um número absolutamente expressivo. Além de aproximadamente 654 campeonatos realizados no interior do estado, através das ligas de futebol amador, que são, de uma forma ou outra, supervisionados ou incentivados pela federação. Eu tenho aqui, talvez em um outro momento eu informo a Vossas Excelências, números bem detalhados do nosso Campeonato Mineiro de Futebol. Muitas pessoas criticam e às vezes sem informação dizem que campeonatos estaduais são deficitários. Eu tenho aqui receitas líquidas que foram auferidas por cada um dos clubes que disputaram o nosso campeonato estadual, caso Vossas Excelências queiram conhecer a realidade do Campeonato Mineiro. E assim como o presidente Rubens bem disse, me coloco à disposição dos senhores, não só para essa oportunidade, mas para eventuais próximas, na expectativa de atender os anseios dessa comissão. Muito obrigado.